Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Marcos Gofredo, mais uma vez aqui no nosso canal, hoje falando sobre perícia médica em processo que serve tanto contra o INSS contra a empresa. Esse vídeo vai ficar muito legal, se eu fosse você eu não perdia. Muito bem pessoal, nas últimas semanas eu fiz alguns vídeos falando sobre o auxílio acidente, o que é o benefício, como funciona o processo, a MP 1113 que pode mudar algumas coisas em relação ao auxílio acidente. E hoje a gente vai falar especificamente como funciona a perícia médica, tá? Eu falei lá na introdução, o vídeo serve tanto para processos contra o INSS, mas também serve em caso de processo contra a empresa. Se você está processando a empresa, por exemplo, para pedir uma indenização por conta do acidente que você sofreu, por conta da doença ocupacional que você sofreu, você também pode utilizar as informações que eu vou passar hoje aqui. Basicamente, as orientações são basicamente as mesmas, tá bom? Se você perdeu algum desses vídeos anteriores, eu vou deixar alguns cards aqui em cima para você clicar e assistir mais tarde, se você quiser, tá bom? Em primeiro lugar, a gente precisa entender para que serve uma perícia médica. Eu, Marcos, sou advogado, eu não sei qual é a sua profissão, o juiz ele é formado em Direito, ele pode até ter uma especialização que ajude a entender alguma coisa de questão médica, que eu duvido, mas ele não é médico, ele não é especialista, então ele precisa saber, precisa entender qual é o seu problema e precisa entender se você preenche os requisitos da lei para receber o auxílio acidente ou não. Então essa é a finalidade número 1 da perícia. É um médico nomeado pelo juiz, não é um médico do INSS, não tem nada a ver com o INSS. Lembra que eu falei em outro vídeo? Você está de um lado do processo, o INSS está do outro lado. Então não faz sentido um médico do INSS te avaliar. Então é um médico nomeado pelo juiz que vai avaliar a sua situação física e vai avaliar se o seu problema tem a ver com o trabalho ou não, tá bom? Primeira coisa que é importante saber, normalmente a perícia é o primeiro ato processual relevante, a primeira coisa que acontece de importante no seu processo. Normalmente o advogado dá entrada no processo, a primeira coisa que acontece é marcar a perícia médica. É ela que vai determinar, no fim das contas, qual vai ser o resultado prático do seu processo. Falei no outro vídeo, o juiz pode julgar diferente do resultado da perícia, o perito pode dizer que você não tem um problema e o juiz julgar dizendo que tem, ou o contrário. Pode acontecer, é muito raro isso acontecer, porque o perito ele é um médico de confiança dele. Então é a mesma coisa que se você, que não entende nada de determinado assunto, você pede para alguém da sua confiança analisar aquela situação, você vai acreditar no que a pessoa está dizendo. Então existe uma chance gigantesca, para não dizer que é 100%, porque não é de fato, do juiz acolher o resultado da perícia, tá bom? Primeira coisa que você precisa saber, quando vai acontecer essa perícia? Quando o advogado dá entrada no processo, como eu mencionei agora há pouco, o primeiro ato processual é o juiz marcar a perícia médica. Nessa marcação da perícia médica, normalmente já vem a data, tá? E aí é o seu advogado que vai saber, que vai poder te informar quando que ela vai acontecer, o dia, o horário e o local, tá bom? E o nome do perito também, que é uma informação importante para você saber. Ultrapassado isso, o que você deve levar na perícia? Eu já falei em outros vídeos, já falei e vou falar novamente. Nesse tipo de processo, onde você discute a existência de um problema de saúde, quanto mais documentos você possuir, melhor. Maior a chance de você ter êxito no seu processo, maior a chance do processo dar certo. Então, quanto maior o acervo de documentos que você tiver, quanto maior o número de exames, receituários, relatórios médicos, relatório de fisioterapia, uma CAT, ou uma análise de um relatório de análise de acidente de trabalho. Qualquer tipo de documento ajuda e vai te auxiliar e será muito importante. Então, separe toda a documentação médica que você tiver e leve no dia da perícia. Pode ser que o perito não analise nada do que você levou? Pode ser. Pode ser que analise tudo? Pode também. Então, não tem por que você ficar você ser pego de surpresa de ter que levar de ter que estar com um documento, o perito te pedir um documento e você não ter o documento na hora. Então, leve toda a documentação médica que você tiver. O que isso quer dizer? Exames, tudo, relatório. Se você tirou carteira de deficiente, por exemplo, CNH de deficiente, leve o laudo do Detran, leve tudo. Tudo isso daí vai ser importante. Mas vai ser necessário? Nem sempre vai ser necessário. Mas se for necessário, você está precavido e você tem essa documentação. Organize a sua documentação. Você quer uma dica que eu vou te dar agora? Importante. Esteja com a documentação fácil na hora.
Quanto mais fácil for o trabalho do perito, maior a chance do resultado ser favorável para você. Parece injusto, pode até parecer, mas o perito ele é um ser humano como nós. Às vezes ele pode se irritar, pode ficar bravo, então a gente não precisa, a gente pode evitar isso daí. Então deixe organizar a documentação. O que isso quer dizer? Deixe os exames separados, todos os exames. Então se você, por exemplo, tem um problema na coluna e um problema no ombro, separe exames de ombro, exames de coluna, deixa tudo separadinho. Se você quer ser mais detalhista ainda, coloque em ordem cronológica, dos mais novos para os mais velhos. Coloca primeiro o mais novo em cima e os outros. O perito normalmente vai ver o exame mais novo. Pode ser que ele queira ver os outros? Pode também. Mas se você fizer isso, a chance de você ter uma resposta rápida para o perito e o perito acabar simpatizando um pouco mais com a sua situação é muito maior. A mesma coisa serve para relatório, para todo tipo de documento. Deixe tudo fácil. Se você quer simplificar o trabalho do perito, faça isso. Deixa tudo organizadinho por data, deixa tudo separadinho por tipo de documento, por tipo de lesão e tudo certo. Se ele não pedir, vai ficar mais fácil de você guardar na sua casa depois. Parece uma grande bobagem, mas a roupa que você veste no dia da perícia também é importante. E não é porque você vai estar ostentando ou nada disso. Imagina só o seguinte, você está entrando com um processo por doença ocupacional, você está alegando que você trabalhava numa montadora, por exemplo, fazia muito esforço repetitivo e teve uma lesão no ombro. E você vai com uma camiseta justa, apertada. Aí o perito vai pedir para você tirar. Aí você levanta e tira numa boa. Ele já viu que você consegue movimentar os braços normalmente. Então, ainda que você tenha dor, não tenha acusado ali que teve uma dificuldade, não tem necessidade de você se expor a isso. Então, se você puder, coloca uma camisa de botão, por exemplo. Você vai tirando tranquilamente e sem maiores movimentos. Pode parecer bobagem? Às vezes até é bobagem, mas é uma bobagem que pode acabar te prejudicando. Então evite usar camisetas ou roupa muito justa que vai ter dificuldade de tirar na hora de fazer o exame. Se você puder, coloque uma camiseta mais larga, uma camisa mais larga, mesmo que você não tenha, peça emprestado para alguém se for o caso, e abre o botão tranquilamente, sem maiores movimentos, tá? O perito ele vai te avaliar. Eu estou te falando isso, eu não sei quem vai ser o seu perito. Aqui, normalmente na região onde eu atuo, aqui mais diretamente que é no ABC Paulista, eu conheço os peritos, eu sei qual o perfil deles, às vezes eu sei até qual time de futebol que ele torce, mas eu não sei quem vai ser o seu perito. Então é importante você saber isso. Às vezes o perito ele pode estar fazendo algum teste oculto com você. Você não sabe que você está sendo observado e ele está te observando. Então às vezes ele vai deixar cair uma caneta no chão, vai pedir para você abaixar. Se você tem problema na coluna e abaixa rápido, ele vai ver que você talvez não tenha tanta limitação assim. Então fique atento a isso, tá bom? Fundamental durante todo o trabalho que for feito na perícia. Isso serve tanto no exame médico, quanto também serve no caso de que seja necessária uma vistoria no local de trabalho. Pense o seguinte, o perito, naquele momento, ele é o seu melhor amigo. Então, é ele que vai dizer que você tem um problema, é ele que vai dizer que você tem uma lesão, é ele que vai dizer que a sua lesão tem a ver com o trabalho. Ele vai fazer um trabalho sério, ele vai fazer um trabalho independente? Não tenho dúvida disso. Ou tenho muita fé nisso. Agora, evite, sempre que possível, entrar em embate com o perito. Bater de frente com o perito. O perito falar alguma coisa, você querer ser truculento, alguma coisa assim, tenha muito jeito para falar com o perito. Como eu falei lá atrás, o perito ele vai fazer um trabalho sério, mas ele é um ser humano. Então, às vezes, ele pode se irritar, ele pode ficar um pouco ressabiado ali com a situação. Então evite, não tem por que não evitar. Evite isso, seja sempre muito educado com o perito, sempre muito tranquilo com o perito. Se o perito falar alguma coisa que é muito absurda, que se você falou tal coisa, ele falou, não, isso é mentira, por exemplo, você pode responder, falar, o dia que o senhor for na empresa, o senhor vai poder verificar, não tem problema nenhum, com a maior tranquilidade e educação do mundo, tá bom? Lembre-se disso, às vezes a pessoa está num dia ruim, às vezes você também pode estar num dia ruim, pode estar com muita ansiedade, isso é normal, mas o importante é isso, tente lidar com as situações ali da forma mais tranquila possível. Você chegou na perícia com aquele calhamaço de documentos, sentou na cadeirinha lá do perito, o que o perito vai te perguntar? Isso é uma das coisas mais comuns e aí eu vou falar de uma forma geral, tá bom? Por que de uma forma geral?
porque eu já tive clientes que ficaram 3 horas dentro do consultório e já tive clientes que ficaram 5 minutos dentro do consultório. Não tem uma regra, cada perito atua de uma forma e não quer dizer que um é melhor que o outro. O que eu sempre digo é o seguinte: o perito bom é o que dá o laudo que é favorável para você. Se ele vai te xingar na hora, o que ele vai fazer, não me interessa. Depois, se você é adulto, você vai se recuperar. Mas o que interessa é que o resultado da perícia seja bom. Então não é o perito que vai te avaliar mais ou que vai te avaliar menos que vai determinar qual vai ser o resultado do processo. Então tem muitos peritos que vão simplesmente olhar a documentação que já está no processo, ele não vai nem olhar aquele monte de documento que você levou na hora, e vai fazer alguns poucos testes com você, que é uma coisa que eu vou explicar mais para frente, e vai te dispensar. Tem outros que não. Tem outros que vão fazer inúmeros testes com você, que vão perguntar sobre o histórico da doença, vão perguntar tudo. Então eu vou te falar mais ou menos aqui, para você já estar preparado, o que o perito, algumas coisas que o perito pode te perguntar. Ele pode perguntar para você o que ele quiser, tá bom? E aí ele vai investigar o teu problema do jeito com que ele achar importante. Já aconteceu comigo, por exemplo, em alguns casos, do meu cliente alegar que tem uma doença no joelho esquerdo e ele mandar fazer um exame do joelho direito. Parece um contrassenso? Parece, mas não é. Ele quer saber se os dois têm o mesmo problema, para ver se é um problema degenerativo ou é do trabalho. Então, algumas coisas parecem não fazer sentido às vezes, mas para o perito vai fazer. Então, o que ele precisar fazer, ele vai fazer. Então, algumas coisas que ele pode perguntar para você. Primeira coisa, se você tem algum histórico de doença, por exemplo, como diabetes, pressão alta, se você fuma, por exemplo. Por quê? Dependendo do teu problema, isso pode ter influência no desenvolvimento da lesão. Então, muitas vezes o perito pode te perguntar sobre isso. Pergunta muito comum também, se os seus pais são vivos, se eles possuem algum tipo de problema, ou se faleceram, por qual motivo eles faleceram, qual foi a causa da morte deles. Por quê? Também a mesma situação, para avaliar se o teu problema pode também ter aí algum caráter degenerativo, alguma coisa que você trouxe já no seu DNA, que aí afastaria a responsabilidade da empresa, ou então, se o seu trabalho tivesse agressividade mesmo assim, seria uma que chamam de concausa, né? O que é concausa? 2 causas. Uma causa que o seu corpo teria mesmo sem o trabalho e o trabalho em si. Provavelmente ele também vai te perguntar se você sofreu algum tipo de acidente doméstico, subiu numa escada, caiu, machucou o ombro na escada, ou então sofreu algum acidente de trânsito. Também é muito possível que ele te pergunte isso, exatamente para averiguar se o seu problema tem só a ver com o trabalho ou não, se tem a ver com alguma outra causa ou alguma outra situação que aconteceu na sua vida. Uma coisa rara de perguntar, mas ele pode perguntar também, ele pode investigar o que você fazia nos outros empregos. Então, por exemplo, se você está num trabalho, ficou num trabalho 2, 3 anos e aquele trabalho te machucou, talvez esse tempo, dependendo da lesão, não é suficiente para você ter esse problema. Então pode ser que ele investigue também outros trabalhos que você fez, tá bom? Mais importante, ele vai começar a investigar, depois de tudo isso daí que eu acabei de falar para vocês, ele vai começar a investigar se o seu problema tem a ver com o trabalho ou não. Então, se você sofreu um acidente, ele vai perguntar como foi o acidente, como foi o tratamento que você teve para esse acidente. Então, você teve que fazer algum tipo de cirurgia, você ficou internado, você fez algum procedimento? Isso é normal dele te perguntar. A mesma coisa em relação a doenças ocupacionais. Se o seu problema for uma doença ocupacional, ele vai perguntar quando você começou a ter sintoma, qual foi o tratamento que você fez a partir de então, quantos exames você fez desde lá, o que teu médico pediu, o que teu médico falou. Então, tudo isso é muito possível que ele investigue. Para quê? Para trazer, para poder analisar se o seu problema tem relação com o seu trabalho ou em relação com o acidente que você sofreu ou não. Passou isso, passou essa fase aí de entrevista, de te perguntar as coisas, ele vai começar a te avaliar efetivamente. O que isso quer dizer? Provavelmente, quando você foi no seu médico, no seu ortopedista, ele fez vários testes com você. Ele levantou o seu braço, ele pediu para você flexionar a coluna, ele te deitou na maca e levantou sua perna. Tudo isso daí são testes, são manobras que os médicos fazem para verificar se você tem algum tipo de limitação. Ou seja, o que o seu corpo consegue ou não consegue mais fazer, ou o que você consegue fazer com dificuldade. Então, é com base nesses testes que o perito vai conseguir te avaliar. Nesses testes, entenda o recado que eu vou passar para você. Se você fizer tudo que o perito falar sem maiores reclamações,
Levanta o braço, você levanta, abaixa, abaixa, coloca o braço para trás, colocou. Ou fez um teste de força, puxou até parecia o He-Man. Parabéns, você vai ser muito festejado e você perdeu o seu processo, tá bom? Então assim, não estou falando com isso que você tem que fingir que está com dor ou você fingir que não consegue fazer o movimento. Longe disso. Por que eu estou te dizendo isso? O perito não é bobo, tá bom? O perito é um médico que está lá já provavelmente há muito tempo, já viu muitos casos iguais ou muito semelhantes ao seu. Então não finja no exame médico, tá bom? Quando ele falar para você levantar o seu braço, você vai levantar dentro do seu limite. Se você tiver com dor, você vai indicar que está com dor. Se você não tiver com dor, tudo bem, paciência. Mas você tem que falar para ele entender qual é a sua limitação. Lembrando uma coisa que eu já expliquei num outro vídeo. A limitação não quer dizer que você não consiga fazer. Às vezes você consegue fazer, mas faz com dificuldade. Isso também é incapacidade. Isso daí, perante a legislação, na justiça, isso é considerado também que você está incapaz. É parcialmente incapacitado, mas está incapacitado. Quase 100% dos meus clientes me fazem essa pergunta. Eu preciso levar um assistente técnico? Provavelmente esse vai ser o assunto mais polêmico desse vídeo e logo mais vocês vão entender o porquê. Primeira coisa, o que é um assistente técnico? O assistente técnico é um perito que você contrata para te acompanhar na perícia. Então ele pode ir no exame físico? Pode. Ele pode ir numa vistoria na empresa? Também pode. O advogado pode ir no exame físico? Pode ir na vistoria? Não pode. Tá? Então por isso que muitas vezes os advogados indicam que os clientes contratem um assistente técnico. Eu vou falar a minha visão pessoal, tá? Eu não falo em nome de mais ninguém, senão de mim mesmo. Então, se você não é meu cliente, se você contratou um outro advogado e esse outro advogado te passou uma orientação diferente, é o que eu sempre falo, acredite no seu advogado, tá bom? Siga a orientação dele. Eu vou passar o que é a minha percepção. Na minha história, na minha experiência aí, que mais de 20 anos, né, advogando em processos como esse, eu não vejo uma grande influência do assistente técnico no resultado da perícia, tá? Já aconteceu de nomear o assistente técnico e ter um resultado desfavorável? Acontece. Acontece às vezes de você, por exemplo, especialmente em processos contra a empresa, acontece, por exemplo, de você ter uma expectativa em relação ao laudo. O laudo do processo trabalhista, do processo contra a empresa, processo que muitas vezes as pessoas chamam de processo civil, ele é um pouquinho diferente do processo do INSS. Tem algumas pequenas nuances a mais. Acontece às vezes de você estar esperando algo a mais nesse laudo trabalhista e não acontecer? Também é frequente, tá? Então assim, pela minha experiência, não há uma interferência, e na minha visão nem pode haver uma interferência no resultado da perícia. O perito, o seu assistente, ele não vai influenciar o perito. Ele não vai chegar e cochichar na orelha dele ou fazer alguma coisa que seja fora do trabalho do perito em si. Então, exatamente por esse motivo, não é que eu recomendo não contratar. Eu não recomendo contratar. Se o meu cliente chega para mim e fala, eu quero levar um assistente técnico, não tem problema nenhum. Eu sempre digo, o processo é dele, eu sou só um intermediário para chegar no melhor resultado possível. Se ele decide que ele quer levar um assistente técnico, não tem problema nenhum. Se ele me pergunta qual é a minha opinião, eu não vou insistir para que ele contrate, exatamente por isso. Eu não vejo um grande efeito prático nisso. Existe uma situação que eu vejo que o assistente pode ajudar. Se em algum momento você se sentir vulnerável durante todo esse processo. Então, como eu falei, o advogado não pode acompanhar a perícia, o advogado não pode acompanhar a vistoria. Mas então, se você não quiser se sentir sozinho ali naquele momento, se você não sentir que você tem segurança suficiente para isso, então aí talvez o assistente seja uma boa ideia para você. Ele vai interferir no resultado do perito? Não necessariamente. Ele vai interferir no resultado da vistoria? Vai indicar isso, vai fazer aquilo? Às vezes não. Na maioria das vezes não. Mas, por exemplo, numa vistoria, dentro da empresa, por exemplo, tem mais gente envolvida. Você pode se sentir sozinho, você pode se sentir um pouco inseguro. Então, nisso o assistente pode ser útil. Fora isso, eu não vejo muito efeito prático na contratação do assistente técnico.
Para muitos advogados pode ser cômodo contratar um assistente técnico ou que o cliente contrate o assistente técnico. Por quê? O assistente técnico traz muita coisa mastigada para o advogado. Então, para ser honesto, se o meu cliente contrata um assistente técnico, eu tenho menos trabalho no processo. Então, para mim, seria mais confortável. Mas, assim, o conhecimento técnico que eu tenho aqui de avaliação dos laudos, de trabalho ergonômico, etc., me permite fazer uma impugnação sem o auxílio do médico. O auxílio do médico, o médico traria outros elementos? Muito provavelmente sim, preciso ter humildade para dizer isso. Mas eu não vejo o custo-benefício valendo tanto a pena. Eu vou falar aqui por São Paulo, os assistentes que eu conheço aqui, que eu tenho um pouco mais de contato, eles cobram aí hoje, em 2022, na faixa aí de R$2 a R$3.000, depende do perito. Então não é uma coisa barata, não é uma coisa que vai te assegurar que você vai ter o resultado, não é uma coisa que vai interferir no resultado do processo. Então, como eu falei, na minha visão, não tem tanto efeito prático. Você vai se sentir mais seguro? Ok, contrate o assistente técnico sem problema algum. Caso o seu problema seja uma doença ocupacional, é muito provável que o perito vá até a empresa para avaliar as condições de trabalho que você tinha lá. O que ele vai ver? Ele vai fazer a análise ergonômica do teu trabalho. O que isso quer dizer? O que esse palavrão quer dizer? Ele vai verificar se as condições de ergonomia que você tinha, ou seja, como eram os movimentos que você tinha que executar, qual era o grau de agressividade, que tipo de esforço você fazia, qual era o nível de repetitividade, ou seja, às vezes o trabalho é leve, mas ele é muito repetitivo e ele pode te causar uma lesão do trabalho mesmo assim. Então, nesses casos, muito provavelmente ele vai até a empresa para avaliar. Quando que ele não vai até a empresa? Primeiro, se ele achar que você não tem um problema, ele não vai até a empresa, ele não vai lá só para passear. Segundo, se o local onde você trabalhava estiver desativado. Aí, nesse caso, não faz muito sentido. Mesmo assim, em muitas situações, o perito vai até a empresa, porque seu setor pode estar desativado, mas pode existir um setor que tem um trabalho parecido, ou uma linha de produção parecida, ou uma atividade semelhante, e aí ali na hora ele vai poder avaliar com um pouco mais de clareza para ele. Na maioria das vezes, se o seu setor estiver desativado, aí ele não vai até a empresa. Até porque, como eu falei, os peritos são peritos experientes, a maioria estão há muitos anos já na justiça. Então, se aquele setor está desativado, é possível e provável que ele já tenha ido na empresa quando o setor estava ativo. Então, ele conhece e sabe como funciona. Então, aí ele que vai determinar, ele que vai decidir, tá bom? Hoje, depois de 2016... é obrigatório o perito comunicar as partes sobre a vistoria no local de trabalho. Antes disso, o perito simplesmente ia na empresa quando ele bem entendia. E se você não estivesse sabendo, se você não estivesse lá na hora, ele faria a vistoria mesmo sem você lá na hora, sem acompanhar. Hoje não. Hoje é obrigatório o perito comunicar no processo que precisa fazer a vistoria, o juiz autoriza a fazer a vistoria e aí é marcada a data na qual ele vai até a empresa. Os advogados ficam sabendo e aí você é comunicado por seu advogado. Dia tal, horário tal, você vai encontrar com o perito na empresa. Algumas dicas, porém, são muito importantes para a vistoria. E a primeira, sempre, chegue cedo, tá? Especialmente na vistoria, podem acontecer desencontros. Se você trabalha numa grande empresa, por exemplo, tem empresa aqui no ABC que tem 6, 7 portarias diferentes. Então, se você vai num lugar, pode ser que ele não esteja naquele lugar, vai para outro lugar. Então, é importante você tentar confirmar o ponto de encontro, onde você vai se encontrar com ele. Se é na portaria, se é uma empresa maior, se tiver um serviço médico, por exemplo, se é no ambulatório, se é na segurança do trabalho. Então, tome muito cuidado. Pergunte para o seu advogado onde que você vai encontrar com o perito. Ou se o perito já te passar a data da vistoria na hora do exame, pergunte para ele onde que eu te encontro. Porque ali na hora, às vezes, você não tem como ligar para ele. Se você tiver um assistente técnico, aí ele vai ter acesso mais fácil. Mas se você estiver sozinho, você vai ter que ligar para o seu advogado, conversar com ele e tentar localizar onde é o perito. Na maioria das empresas, aí eu vou falar também de uma forma geral, você se encontra com o perito ou na portaria, ou se liberarem o acesso na portaria para você entrar. Estou considerando que você não esteja mais trabalhando lá, né? Pode ser que você esteja trabalhando, aí você tem livre acesso. Aí você encontra o perito ou no ambulatório médico, o que é o mais comum, ou na área de segurança do trabalho, SESMIT. Pode acompanhar, pode ser alguém do ambulatório, como pode ser alguém da segurança, aí é a empresa que determina. Você encontrou com o perito lá, e aí você trabalhou em 4, 5 lugares diferentes. Se ele pedir para você limitar a quantidade de lugares onde você trabalhou, o que você vai fazer?
Se ele vai pedir para você falar, você trabalhou em muitos lugares, me leva em 2, 3 lugares. Quais são esses lugares onde você deve levar? Primeiro lugar, o lugar mais agressivo onde você trabalhou. Então você vai precisar fazer uma equação aí na sua cabeça, e aí eu não vou conseguir te ajudar aqui nesse vídeo, porque aí vai variar de caso a caso. Você vai ter que fazer uma equação, você vai ter que pensar aí. Às vezes você trabalhou num lugar muito agressivo, mas por muito pouco tempo. Então talvez não valha tanto a pena você levar o perito naquele lugar. Às vezes você trabalhou mais tempo num lugar menos agressivo, mas às vezes tem o risco ergonômico lá também. Às vezes você fazia um movimento ou pegava um peso excessivo, talvez não tanto quanto em outros lugares. Então aí você vai ter que pensar. Pense sempre nisso. Leve o perito nos lugares onde tivesse a maior agressividade. Você não está enganando o perito, você está colocando, é o que eu sempre digo, você está colocando um holofote no problema. Então ele vai avaliar, se ele quiser ir nos outros lugares, é só você levar também. Se você chegar num desses postos, chegou lá, está tudo diferente. Uma coisa que você puxava na mão, hoje tem uma talha. Uma coisa que você tinha que empurrar, hoje tem uma ponte rolante. O que você vai fazer? Você vai falar para o perito. Você vai falar para ele o seguinte, na época que eu trabalhei aqui nesse setor, as coisas eram manuais, eu pegava isso daqui na mão. Hoje não, hoje tem auxílio mecânico. Então isso vai ser uma coisa importante para você destacar, porque se você não falar isso, ele vai considerar aquela realidade que ele está vendo ali como a sua realidade, e às vezes isso não é verdade. Na hora que ele estiver no setor, ele vai entrevistar outras pessoas que trabalharam com você. Então aí uma dica, indique as pessoas que trabalharam nessa época mais agressiva. O fulano estava comigo nessa época, o Beltrano também, ele pode confirmar. Então tente fazer isso. Nem sempre é possível, mas se esforce para quê? Para que o perito tenha consciência de que aquela realidade que ele está vendo, às vezes ele vai tirar uma foto, vai juntar aquilo no processo, mas aquilo não vai refletir a sua realidade, vai refletir a realidade de quem está trabalhando lá hoje. Na vistoria, vale a mesma coisa que eu falei lá atrás. Na hora, pode ser que você fique nervoso, pode ser que às vezes surja algum momento mais acalorado de vocês discutirem ali. Sempre mantenha a educação, a gentileza com o perito. Lembra o que eu falei para você? Isso é uma dica importantíssima. Na hora, lá na vistoria, eu vou considerar, por exemplo, se você trabalha numa grande empresa, vai estar o perito, vai estar o assistente técnico da empresa, porque a empresa não tem uma pessoa para mandar para acompanhar. Então, ela nomeia um assistente técnico. Vai ter lá alguém ou do ambulatório ou um técnico de segurança, e vai ter alguém do setor, um supervisor, um chefe, um líder, um mestre, alguém do setor que vai levar e conduzir ali nas áreas onde você trabalhou. Então lembra que eu falei lá atrás, às vezes você pode se sentir sozinho? Pode ser por isso. Se você tem segurança suficiente para passar por esse momento, se tiver algum apontamento ali divergente, você não vai ter problema nenhum. Agora eu vou te dar algumas dicas que podem ser muito importantes. Algumas vão te parecer besteira, mas não são não. A primeira delas é: sempre chegue cedo na vistoria, no exame físico, em tudo. Se você for entrar com um processo trabalhista, numa audiência, sempre chegue cedo. O que eu sempre oriento meus clientes é: chegue de 30 a 40 minutos mais cedo do que o horário marcado. Por quê? O carro pode quebrar, o Uber pode atrasar, o ônibus também pode ter algum problema e você perder a hora. Já tive casos de clientes que chegaram 1, 2 minutos, e eu não estou exagerando, e o perito não atendeu. Com a graça de Deus, eu consegui convencer o juiz a remarcar a vistoria, porque muitas vezes o juiz nem remarca, vou dar que você não teve interesse no processo, e aí o processo é julgado contra você. Então, é uma coisa que você não precisa passar. Se é um lugar que você não conhece, vamos imaginar, eu estou aqui em Santo André, a perícia vai ser na Zona Norte de São Paulo, eu não entendo nada da Zona Norte de São Paulo. Chegue cedo, calcule no Google quanto tempo você vai demorar. Se você puder, vai antes no lugar. Conhece, você vai de carro, pega o seu carro, vai até o lugar, vê onde que é, se acostuma com o lugar e volta. É uma fase muito importante do seu processo. É uma coisa que pode determinar muitas mudanças na sua vida. Então não deixe uma situação boba como essa te atrapalhar. Chegue com a maior antecedência possível. Vai esperar lá? Espera, paciência, você não tem pressa. O importante, como eu sempre falo, o importante é o resultado da perícia ser favorável para você. Essa é a fase mais importante do seu processo. Então não bobeie por conta disso. Outra dica muito importante: se você, por exemplo, tem uma lesão no ombro, se você tem uma lesão na coluna,
Tem dias que você está melhor, tem dias que você está pior, tem dias que você sente mais dor, tem dia que você está legal. Depende do esforço que você fez nos dias antes, depende das suas atividades. Se você estiver afastado do trabalho, a tendência é você melhorar. Se você foi demitido da empresa, você saiu faz 3, 4, 5 meses que você não está trabalhando, a situação, às vezes, muitas vezes, sua lesão regrediu. O teu problema está lá. Se você voltar a fazer esforço, ela vai aparecer de novo. Mas naquele momento você não está com uma limitação tão aparente. Então evite tomar medicação, qualquer tipo de medicação, nos dias que antecedem a perícia. 3, 4, 5, uma semana antes. Não tome nenhum tipo de medicação. Já tive casos de clientes que tomaram infiltração na véspera da perícia. Graças a Deus o resultado foi favorável, não teve problema. Mas se você toma uma infiltração, toma uma medicação muito forte, se o perito pedir para você dar uma cambalhota no chão, você vai dar. Então, não faça isso. Você tem um problema, você não está enganando ninguém fazendo isso. Você está só colocando uma luz sobre o seu problema. Você quer que o perito identifique o seu problema ali na hora. Então, não tem por que você tentar mascarar isso tomando uma medicação. A outra dica que eu dou é mais ou menos no mesmo caminho. Lembra que eu falei um segundo atrás? Às vezes você está melhor, às vezes você está pior. O dia que você vai na perícia não pode ser o dia que você está 100% bem. Então, se você está sentindo, por exemplo, eu estou parado, eu não estou fazendo nada, não estou fazendo esforço, eu percebi que meu ombro está legal. Eu vou lá, ele vai pedir para eu fazer os movimentos, eu vou conseguir fazer. Ou seja, o perito não vai ver o problema que você tem. Então, a recomendação que eu faço, com muito cuidado, porque isso não é manipular o perito, mas faça um esforço, um pouco de esforço antes. Se você puder, pega um peso, pinta um teto, pega um botijão de gás, faz o que você quiser. Porque você tem que estar com dor e limitação real na hora que o perito vai te avaliar. Então tome muito cuidado com isso. Se o perito te avaliar e naquele momento você está bem, ele vai ser induzido ao erro. Ele vai achar que você está bem e você não está bem. Então faça um pouquinho de esforço antes, dentro do seu limite. Não vai se estourar, mas faça um pouco de esforço antes. Terminou a perícia, você toma o que você quiser. Você passa uma semana no hospital tomando remédio, se for o caso. Mas fique no momento da perícia, você tem que estar com uma dor e limitação real. Não adianta você fingir que está com dor. Se o perito levanta o seu braço e faz uma cara de dor, ele vai ver que a sua cara está de dor, mas o seu corpo pode não estar de dor. Porque ele não olha o seu rosto, ele não olha a sua reação. Ele vê a reação muscular do seu corpo. Então, se ele pede para você fazer um movimento e você finge, aí você está perdido de uma vez. A última dica é uma coisa que eu já repeti algumas vezes e aí talvez você perceba qual é a importância disso. Eu tenho muitos clientes, alguns clientes, talvez até se eu fosse avaliado pelo perito, às vezes a gente fica um pouco nervoso. Você está ansioso, com certeza, porque é um momento importante, é totalmente compreensível. Mas às vezes você pode ficar um pouco mais alterado, vamos assim dizer. Então, volto a falar mais uma vez. Na hora que o perito for te avaliar, responda só o que ele te perguntar. Só o que ele está perguntando é o importante para ele. Então, se naquele momento ele te pergunta uma coisa, você começa a dar muita volta, de duas uma. Ou ele vai ser mal educado com você, ou ele vai entender que você não está querendo responder. Então, responda só o que o perito perguntar para você, com a maior calma possível. Uma coisa que eu falei lá atrás, se o perito de repente, se você falou, eu pegava uma peça que tinha 50 quilos, eu pegava na mão, sozinho. Se ele falar para você, não, isso não é verdade, isso é mentira, lembra o que eu te falei, doutor, quando o senhor for lá na empresa, o senhor vai poder verificar, que eu não estou mentindo. Quando o senhor for lá na empresa, outros colegas meus vão poder confirmar. Então, com a maior educação, você pode contrapor o que ele está falando, mas nunca bata de frente. Lembre-se, o perito ali é o seu melhor amigo, é ele que vai te ajudar, entre aspas, a conseguir o seu objetivo, que é conseguir o benefício. Feito tudo isso, o perito te avaliou no consultório dele ou no fórum, ele foi até a empresa, está tudo certo. Quanto tempo o perito tem para entregar o laudo? Não existe um prazo. Normalmente, os juízes intimam os peritos para apresentarem o resultado do laudo em 30 ou 60 dias. Esse prazo é cumprido? Normalmente não. Esse prazo, se ele não cumprir, tem alguma penalidade? Também não. Se acontecer uma demora excessiva, está demorando demais, aí muitas vezes o juiz vai intimando o perito para que ele se manifeste, sobre o que está acontecendo.
E aí, se não aconteceu nada, ele vai trocar de perito. Ele vai destituir aquele perito, ou seja, vai tirar aquele perito e vai colocar um novo perito, vai nomear um novo perito. Então aí nesse caso começa tudo de novo. Mas não é uma coisa muito comum de se acontecer. O prazo médio, eu vou falando prazo médio, não quer dizer que se for 31 dias, você tem que bater na porta do teu advogado para perguntar. Prazo médio aqui da nossa região aqui é de 30 dias para apresentação do laudo depois da vistoria. Pode acontecer de ser mais rápido? Acontece, não é sempre. Pode acontecer de demorar mais? Com toda certeza. Muitas vezes demora. Tenho um caso agora aqui recente que eu estou esperando o laudo desde setembro, outubro do ano passado. Nós estamos em maio, eu estou gravando esse vídeo em maio de 2022. Então, acontece. O advogado pode ficar no pé, cobrar? Pode, sem dúvida. Vale a pena? Na maioria das vezes, não. Aí o advogado tem que mensurar, dentro da experiência dele, se vale a pena apertar, cobrar ou não. Lembra só aquilo que eu te falei. Se você passou o prazo, você começa a ser mal educado, insistente com o perito, falando que ele está atrasado, ele vai falar, você quer o laudo? Tá bom, toma aqui teu laudo. Negativo. Então não é isso que você quer. O resultado do laudo é a principal fase do seu processo. Então tem que ter muito jeito, muito traquejo para saber lidar com isso também. Como eu falei lá atrás, esse vídeo serve tanto para quem vai fazer vistoria na empresa, em caso de processo contra a empresa, para você receber indenização por conta do teu problema, por conta do teu acidente, como processos contra o INSS para receber o auxílio acidente. Sobre o auxílio acidente eu já falei algumas vezes aqui. Se vocês quiserem que eu grave um vídeo como funciona o processo contra as empresas, que tipo de indenização você teria direito, dar uma pincelada geral sobre isso, vocês mandam aqui no comentário que eu gravo para vocês também, tá bom? Espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês achem útil. Assistam esse vídeo se vocês estiverem se preparando para uma perícia, por exemplo. Devem ter outros no YouTube, eu nunca pesquisei, mas devem ter outros também. Ouça a opinião de outros advogados. Muitas informações às vezes são úteis, que você pega de um, pega do outro. Muitas vezes eu esqueci de falar alguma coisa aqui também. Então, importante isso. Se prepare o máximo possível, mantenha toda a sua tranquilidade, tá? Na hora de fazer a perícia. A perícia, ela nada mais é do que uma consulta médica, tá? Como um médico que você não conhece, ou às vezes até conhece, também acontece. Mas, normalmente é isso, ele vai investigar o teu problema, ele vai pedir para você fazer um teste aqui, um teste ali, e aí, com base nisso, que ele vai dar o resultado da sua perícia. Então, mantenha a tranquilidade, não tem motivo nenhum para você ficar muito agitado na hora, deixa o trabalho fluir normalmente, que o resultado vai ser bom para você. Se você achou essas informações úteis, agradeço muito pela paciência de quem conseguiu assistir até o final. Quem assistiu só um pedaço também não tem problema. Se você achou útil, faça o de sempre aí, tá bom? Curta o vídeo, siga o canal, clica lá em notificação, porque isso aumenta o engajamento do vídeo e isso distribui esse vídeo para mais pessoas, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pela companhia de vocês. Até a próxima.